Como bem se sabe, o Independiente Del Valle foi campeão sul-americano em cima do São Paulo nesse final de semana. Mas o que salta aos olhos diante dessa vitória e desse título não é só a derrota do São Paulo, mas muito mais do que isso, a vitória de um projeto que é o projeto do Del Valle, que vamos falar logo em sequência. Bom, meus amigos, eu me chamo Mauro Maia, esse é o Los Futebólicos, o canal que se propõe a aprofundar o debate sobre o esporte mais amado do planeta e do qual vocês são entusiastas. E a gente está aqui hoje para falar de Independiente Del Valle, porque mais importante do que título é o projeto que se consolida em torno disso. E o Del Valle é um dos grandes projetos que nós temos aqui na América do Sul. E para você que não conhece, será apresentado hoje. E para você que tem pouco conhecimento ou só tem conhecimento acerca do que escutou na mídia até aqui, vai ser interessante esse vídeo para que se entenda que esse título não foi construído nessa temporada. Também faz parte, né, dessa construção da temporada. Mas esse título é construído lá atrás, desde o momento em que o time firma suas bases e decide o que é que quer, quanto instituição, né, quanto agremiação de futebol. Então, já vamos começar aqui com a arte da nossa produção, que é justamente o projeto campeão. O Del Valle é sim um projeto campeão, já vem tendo alguns êxitos interessantíssimos ao longo dos anos. A gente está falando de clube que participa de Libertadores há algum tempo, estamos falando de clube que ganhou a Sul-Americana 2 vezes, né? Derrubou o São Paulo nessa final, e que, mesmo que o São Paulo tenha os seus problemas, e aí eu estou falando com conhecimento próprio, né? Mas o São Paulo é uma grande camisa do futebol sul-americano. Vamos lembrar que Del Valle já eliminou o Corinthians em Sul-Americana, o Corinthians do Carille. O Del Valle já conseguiu ganhar do Flamengo em Libertadores, o Flamengo do Domi. E isso tudo são pontos que a gente vai juntando e vai percebendo que esse projeto ele já tem uma cara muito própria. Mas vamos entender como é que esse projeto se iniciou e qual foi o caminho que ele percorreu até aqui, que eu acho que isso é mais interessante do que a gente falar do resultado em si, né? Desse momento final aí. Não final, porque o projeto ainda está em curso, mas desse momento de título, tá? Bom, precisamos falar do marco inicial desse projeto e precisamos também realizar uma viagem para 2006. Entendemos como tudo isso começa. O projeto começa com a aquisição por parte dos sócios Michel Deller e Frank Intello, que são figuras atuantes no cenário empresarial do Equador, que compraram o clube com a intenção de torná-lo, né, uma potência em determinado momento, do que diz respeito à revelação de atletas, né, ter uma consolidação no cenário sul-americano. Essa foi a intenção dos dois sócios aí de diversos negócios no mercado imobiliário, né, e de uma franquia de fast food que é muito famosa aí, que foi implementada no Equador através dos mesmos, tá? E depois que esse clube de Sangoquí, né, uma pequena cidade na região metropolitana de Quito, ele foi adquirido pelos empresários, um processo foi sendo estabelecido em termos de evolução. Então, o Del Valle, em 2010, ele chega com acesso para a primeira divisão, para disputar a primeira divisão. O Del Valle era um time, é bom lembrar isso, que estava na terceira divisão do Equador, né? Então, esse é um ponto muito importante. E chega à primeira divisão em 2010, tá? Para poder disputar a elite do futebol equatoriano. Em 2015, firma uma parceria ali com a Aspire Academy e cria o seu modelo de jogo. A gente vai falar mais disso à frente, tá? O que é muito importante também. E a Aspire Academy é uma empresa atuante no ramo de esportes, tá? E com formação também de alguns treinadores e, enfim, é um player importante nesse processo do Del Valle. Em 2016, né, logo depois de ter firmado esse modelo de jogo e tudo mais, a equipe se torna vice-campeã da Libertadores, eliminando numa semifinal o Boca Juniors. Não é para qualquer um isso, tá? E aí o vice-campeonato é com o Atlético Nacional naquele ano de 2016, o que lembra também da caída do São Paulo, né? Porque aquele ano de 2016 o São Paulo é eliminado pelo Atlético Nacional na Libertadores. Mas enfim, isso são outros 500, como se diz por aí. Em 2019, se torna campeão da Sul-Americana, Independiente Del Valle. Em 2021, ganha a Liga Pro, que é a Liga Equatoriana. Em 2022, mais uma vez, campeão da Sul-Americana, tá? E é importante a gente ponderar isso, porque são dois títulos de Sul-Americana, num espaço de 3 anos. Então, isso é um ponto importante da gente trazer aqui, porque mostra muito uma solidez. Além disso, se a gente for pensar em 19, 21 e 22, a gente está falando de 3 anos onde o time teve títulos, tá? E sendo que só em 2021, depois de ter chegado à Elite 2010, conseguiu ganhar finalmente o título equatoriano. Demorou isso a acontecer. Quando a gente olha para essa linha do tempo, 2006 é o marco inicial, estamos em 2022. Então, a gente está falando aí de quase 16 anos de processos e de projeto, porque projeto ele se faz com processos. Isso é importantíssimo de ser observado. E ainda mais no futebol brasileiro, que a gente tem rupturas de trabalho. E não estou falando só em termos de demissão de treinadores, não, tá? Estou falando em termos de convicção. Não se tem muita convicção por parte dos nossos dirigentes. E muitas vezes tem processos que são encerrados pela metade,
ou que não são levados adiante por conta de um primeiro percalço. Isso tudo acaba influenciando o nosso futebol. Um grande exemplo que a gente pode emparelhar Independente Del Valle, no Equador e Brasil, a gente pode falar do Atlético Paranaense, que também tem um projeto muito longevo, de muito tempo, com um modelo de jogo muito bem estabelecido e um dirigente que não é de ceder aos anseios da parte externa, né, da agremiação esportiva. Ou seja, dos torcedores, da mídia. É um dirigente de convicções firmes, muito embora eu tenha todas as minhas ressalvas à gestão do Petralha no que diz respeito a outros elementos que não futebol, tá? Futebol jogado em campo, no caso, essa preparação. Porque não adianta só você ter o entendimento de como será o seu projeto. Então, assim, qual é o nosso objetivo? A gente quer produzir atletas da divisão de base, formar atletas para o mercado, para poder serem aproveitados na equipe principal, tudo bem. Mas mais importante ainda é também você estabelecer como você vai jogar. Como você quer que o seu time jogue. O que você quer do seu projeto para que isso seja refletido em campo. Então, o Independente Del Valle montou seu modelo de jogo junto com a Aspire Academy lá em 2015. Né? Então, a gente está falando aí de uma cartilha do que será o Del Valle em campo, certo? E isso é bem legal de se observar. Quais são, reflitam, eu queria que vocês refletissem comigo, quais são os clubes no Brasil que têm essa instituição de um modelo de jogo a ser seguido? E modelo de jogo, ele não permeia só sistema, ele não permeia só uma tática específica, ele permeia comportamentos que a equipe terá ao longo da partida, princípios gerais e específicos que são primados na formação da equipe. Então, isso também tangencia contratações, tangencia administração. Você pode ter um clube, por exemplo, que tenha como política de contratação jogadores menos badalados, jogadores mais operários, e um modelo de jogo que também perpasse esse ponto, sabe? Então, tudo isso, quando observado de maneira sistemática, faz muito sentido. E o Del Valle já joga dessa maneira há muito tempo. E aí, para ficar mais claro, o modelo de jogo se consubstancia em ritmo e controle sobre a partida através do passe. Ou seja, o passe é um fio condutor do jogo do Del Valle. E a gente percebe isso quando a gente observa o Del Valle jogando na Libertadores, jogando na Sul-Americana, nos encontros com brasileiros, na temporada passada, onde o Grêmio foi rebaixado. Então, fica aí também o meu lembrete aqui em relação ao Grêmio como clube brasileiro que o Del Valle também confrontou e ganhou. Segundo ponto, jogar majoritariamente no campo adversário, ou seja, povoar o campo adversário, estar com bola de maneira dominante no campo adversário. Isso é um ponto também trazido dentro do modelo de jogo do Del Valle. Terceiro ponto, jogo voltado para a busca da profundidade. E isso também é muito importante, né? A profundidade é acessada, é uma intenção por parte do Del Valle, tá? É uma intenção por parte do Del Valle. Esse espaço entre a linha defensiva e o goleiro é um espaço em que o Del Valle buscará acessar em diversos momentos. Quarto ponto, atenção à utilização dos extremos. A formação dos extremos aqui é muito bem pensada, tá? E para que se tenham jogadores com extrema capacidade cognitiva para exercer as suas ações da melhor forma possível, tanto com bola quanto sem bola, tá? Tanto com bola quanto sem bola. Porque o jogo também se faz sem bola, para quem não enxergou isso ainda. Quinto ponto, jogadores com mobilidade. Então, o que seriam esses jogadores com mobilidade? Jogadores que têm fácil percepção para se movimentar em campo e dar opções. E isso é uma meta também por parte do Del Valle, na formação dos seus atletas, né, na forma como o jogo é realizado dentro de campo, tudo isso é importante. Responsabilidade de zona individual. Então, tem essa responsabilidade também de zona individual dentro do contexto Del Valle, tá? Que é um outro ponto. E aí o sétimo ponto, jogo curto com distância de, no máximo, 38 metros entre as linhas. Legal a gente ver esse ponto 7, porque ele é bem específico, né? 38 metros entre as linhas, no máximo. Então, a gente está vendo aí uma distância que é colocada entre as linhas, tá? E aí a gente tem que pensar jogo curto, tá? Um jogo de passes, jogo de pé em pé, né? Um jogo de maior apoio, digamos assim, com 38 metros de distância entre as linhas. Isso é muito interessante de ser percebido, tá? Muito interessante. Então, aí você tem uma regra a mais, que é a regra do 7+4, então 7 jogadores formados na base para 4 outros que podem ser contratações, e treinadores com soft skills para a gestão do elenco, que é um outro ponto de acréscimo. E o que seriam essas soft skills, né? São habilidades que o gestor ele tem dentro do contexto elenco para que desenvolva uma relação positiva com o trabalho e também com os seus colegas. Então, é uma forma do técnico ter uma influência positiva sobre o ambiente a partir das relações, de modo a exercer uma inteligência emocional, relacionamento interpessoal. Tudo isso está dentro desse contexto das soft skills. Isso é muito legal da gente perceber, porque existe, dentro do contexto treinador, um perfil também abrangido.
uma característica que é exigida do profissional que vai estar treinando aquela equipe. Um ponto legal também de se perceber em relação aos treinadores é que todos os treinadores contratados são treinadores que estão adequados a essa questão dos soft skills e que têm basicamente, uma propensão a esse jogo mais posicional que o Del Valle exerce. A gente está falando de Miguel Ramírez, a gente está falando do Renato Paiva, o português Renato Paiva, a gente está falando do Anselmi, que foi o campeão agora, e também já tinha trabalhado com Miguel Ramírez aqui no Internacional. Então, assim, são caras aí que têm uma interseção na escolha do treinador. Na escolha do treinador, a gente também vê isso acontecendo, com adequação ao modelo de jogo. Todos eles abraçam esses 7 pontos aí que estão destacados, além dos acréscimos, né? Que são esses dois aí, a regra do 7+4 e os soft skills para gestão. Então, é interessantíssimo. E não só, até o Pablo Repeto, que foi quem comandou o clube em 2016, até a final do Atlético Nacional, contra o Atlético Nacional, em que o Independente Del Valle não conseguiu se sagrar campeão. Ele também tinha muitas dessas características, principalmente no que diz respeito a esses 7 pontos do modelo de jogo. E a gente está falando ali de 16, era um ano depois desse modelo de jogo ter sido criado ali em parceria com a Aspire Academy, né? A Aspire Academy, inclusive, que é legal da gente perceber que tem influência no Anselmi Ramírez e tem influência também no Anselmi, na formação aí dos dois como treinadores. E se coloca dentro do contexto do Independente Del Valle. A Aspire Academy, inclusive, que é um projeto no Catar, que investe milhões de dólares no desenvolvimento de futebol e outros esportes no país através das categorias de base. Tá? Então, normalmente se atraem jovens técnicos estrangeiros através de algumas parcerias, em captação de pesquisas científicas relacionadas ao esporte e tal, para que eles tenham ali esse intercâmbio e participem desse projeto e agreguem nas suas carreiras. Então, é muito interessante a gente perceber que existe essa conexão. Pô. Isso é muito difícil de acontecer no futebol brasileiro, e é algo a ser valorizado como uma linha metodológica, e é por isso que um projeto ele não se dá só com uma boa administração financeira, ele não se dá só com a formação de atletas, ele não se dá só com a contratação de um bom treinador, não se dá só com o tempo que esse treinador vai ter para trabalhar, não se dá só com elementos isolados dentro dessa cadeia. Então, o que tem que ser percebido aí é o seguinte, existe uma sistemática sendo criada para que o Del Valle jogue de uma determinada forma, contrate jogadores para que eles sejam inseridos nesse modelo. Um modelo que orbita entre organização estrutural, ou seja, aquele numerário que a gente vê nas transmissões e nos aplicativos, né, 4-3-3, 3-4-3, enfim, a organização funcional da equipe, as funções que esses atletas precisam desempenhar dentro de campo, os princípios e subprincípios a serem realizados dentro do contexto do jogo, nas fases, né, da partida ali, nas fases do jogo, melhor dizendo. Então, tudo isso é relevante para se entender por que o Del Valle hoje é bicampeão da Sul-Americana. O Independente Del Valle tem como proposta principal a formação de atletas. Mas a formação de atletas não é só campo e bola, como eu bem falei aqui. A formação de atletas é como captar da melhor maneira esses atletas e fornecer para eles uma possibilidade. Então, o Del Valle, ele tem uma equipe que viaja pelo país, foi mapeado nos lugares onde surgem os melhores talentos do Equador, e aí por uma série de razões, onde eles vão buscar esses atletas. E para isso ser facilitado, para que isso seja facilitado, existem escolas que foram financiadas pelo Del Valle aí, de alguma maneira, onde os menores eles podem exercer a aprendizagem dentro de um sistema educacional. E no meio disso tudo está também a possibilidade de captação para o Independente Del Valle. Há essa possibilidade de captação também para o Sub-12, né, que é a categoria menor ali do Equador. Mas quando eles chegam a uma determinada idade e é percebido que esse recrutamento é possível, os atletas chegam no clube e começam a fazer uma jornada de treinamento nas instalações. Os selecionados, diante dessa jornada de treinamento, eles passam a treinar com a equipe. E aí quem deu essa declaração, que eu até esmiucei aqui de uma maneira um pouco menos literal, né, porque eu não fiz a leitura, mas eu trouxe para vocês aqui fragmentos do que está em tela, se quiser depois pode printar para poder ler, foi o diretor das categorias de base Independente Del Valle, o Ivan Vasquez, que deu uma entrevista tempos atrás falando sobre isso, dessa importância da base nesse sentido. Tá? E isso acaba sendo também alvo do modelo do Del Valle, porque os jovens eles são muito bem utilizados. A gente está falando de um clube hoje que tem o Segovia, a gente está falando de um clube que em determinado momento teve o Caicedo, né? A gente está falando de um clube também que teve o Preciado, jogadores que inclusive em determinado momento foram vendidos, que tem o goleiro, o Ramírez, né, que é um bom goleiro, fez uma excelente final contra o São Paulo. Enfim, tem uma série de jogadores aí que a gente poderia tratar dessa maneira. O próprio Sornosa, que retornou agora ao clube, é um jogador formado também no Independente Del Valle. Então, se a gente observar com carinho, a gente vai ver vários exemplos de jogadores que passaram pela base e que foram formados dentro desse contexto, tá? E esse ponto de base é muito legal, porque a gente começa a perceber que esse ponto de base ele mexeu com as estruturas do futebol equatoriano.
Ele trouxe uma renovação, um respiro, um oxigênio para o futebol equatoriano, que ele é muito interessante, porque mudou a realidade de mercado do Del Valle e também mudou a realidade do Equador. Tem uma declaração do Miguel Ángel Ramírez, né, enquanto treinador, falava: desenvolver o talento que temos, e muito. Os jogadores precisam de oportunidade e que a gente coloque-os em campo, como temos feito, para fornecer jogadores da seleção principal. Miguel Ángel Ramírez, em entrevista ao jornal Primícias do Equador. Ele traz essa declaração como uma preocupação institucional em também fortalecer o futebol local. Porque o clube, ele é muito mais do que só um clube. E eu estou pegando até emprestado o slogan do Barcelona, né? Mais que um clube. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. O Del Valle, ele foi forjado, esse projeto Del Valle foi forjado já pensando fora das intermediações do estádio, pensando além, muito além disso. E o resultado é uma base que hoje ela consegue gerar lucro, é uma base que consegue gerar atletas para jogarem no Del Valle e consegue suprir carências muito, muito grandes do futebol dentro de casa. A perspectiva de mercado do Del Valle muda, porque a gente está falando, por exemplo, do Caicedo, que foi vendido por 5 milhões de euros para o Brighton, na Inglaterra. Temos também o Alan Franco, que foi comprado pelo Atlético Mineiro à época por 2,1 milhões de euros, e hoje está no Tajeres, é um jogador que eu acho que poderia, inclusive, ter sido melhor aproveitado pelo Atlético Mineiro, está emprestado. O Preciado, que foi vendido para o Genk, né, por 3 milhões de euros. Então, a perspectiva Del Valle no mercado ela foi modificada. A gente está falando de um clube de Sangoki, que é da região metropolitana de Quito. Não é nem das maiores equipes de Quito. Está longe de ser uma LDU, por exemplo. Formulou um projeto muito grande, que precisa ser observado. Como isso influencia na seleção equatoriana? Vamos dar uma olhada aqui. Dos 28 convocados na última data FIFA para a seleção equatoriana, 18 deles possuem 25 anos ou menos. Durante a campanha das eliminatórias, os equatorianos chegaram a contar com a escalação cuja média de idade foi de 24,4 anos. E aí a gente vai para o ponto mais importante. Dos 28 convocados na última data FIFA, 13 atletas passaram pelo Independiente Del Valle. Está falando de quase 50% dos atletas formados no Del Valle, ou que passaram por lá durante a carreira. Então o Del Valle ele muda a perspectiva, ele rejuvenesce o futebol equatoriano de alguma maneira, que volta a participar de uma Copa do Mundo depois de 2014. Então a gente está falando de 8 anos de distância que separam 2 Copas do Mundo, né? Então, meus amigos, é importante a gente perceber essa questão do projeto. Importante a gente perceber essa questão do projeto. Bom, e aí, meus amigos, a gente entende agora que o Del Valle ele não é campeão da Sul-Americana à toa, e isso também não é um ponto fora da curva, mas o Independiente Del Valle, como instituição e como projeto, é um dos maiores projetos da América Latina. Então, eu aplaudo o projeto Del Valle e quero saber de vocês, o que é que vocês acharam dessa metodologia Del Valle? Vocês acham que tem algum clube no futebol brasileiro que executa isso com maestria? Deixa aqui nos comentários, que a gente quer saber de vocês o que vocês acham em relação a isso. E mais, queremos que você curta o vídeo, queremos que você se inscreva no canal e queremos também que vocês compartilhem o nosso conteúdo, disseminem a semente e ativem as notificações para que possam continuar recebendo conteúdo de qualidade aqui do Los Futebólicos a todo instante, beleza? Eu sou o Mauro Maia e esse foi mais um vídeo aqui no Los Futebólicos.